Estamos de volta com o nosso Bastidores CNN. Vamos receber agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para uma entrevista. Governador, bem-vindo, boa tarde. Sobre vários assuntos, eu já te adianto, governador, que a gente quer percorrer vários temas com o senhor. Eu começo lhe perguntando sobre um assunto recente que diz respeito a um aliado, não sei se posso chamar assim ainda, do senhor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o indiciamento da Polícia Federal. De Bolsonaro, de gente do ex-governo e de vários militares. Como é que o senhor vê as informações que a Polícia Federal traz e que já foram publicizadas do relatório final? Boa tarde a todos os telespectadores aí do programa Bastidores CNN. Muito obrigado, Tainá, ao Gustavo Uribe também pela oportunidade. Nós estamos conversando sobre esses assuntos da eleição de 2026 e você traz uma discussão para aquilo que está acontecendo neste momento em relação àquilo que a Polícia Federal, como também o Supremo Tribunal Federal, estão cuidando para poder saber de como o processo vai evoluir, depois também do parecer do Procurador-Geral da República. Bom, em relação a este assunto, Tainá, cabe a nós aguardarmos o resultado, certo? Sabemos exatamente como será, quais serão as medidas que serão tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Decisões que, sendo tomadas, elas serão respeitadas, até porque é assim que nós convivemos dentro de um processo democrático, dando oportunidade à defesa e também tendo oportunidade do julgamento. Esse é o processo que tramitará e, sem dúvida nenhuma, nós chegaremos em 2026 com uma decisão já tomada e cada um dos pré-candidatos se colocando no processo eleitoral, tá certo? Podendo Bolsonaro ser candidato, ele registrará a candidatura dele, podendo, estando aberto, eu também serei candidato a disputar a eleição em 2026, como outros também governadores provavelmente vão se inscrever nessa disputa de 2026, Tainá. Governador, o senhor acha que o indiciamento de Jair Bolsonaro e, eventualmente, a condenação de Jair Bolsonaro abala a imagem da direita ou fica circunscrito apenas ao bolsonarismo e não a toda a direita? Olha, eu não gosto muito de caminhar para a tese do achismo, tá certo? Eu acho que tudo isso está sendo muito bem avaliado. As pesquisas vão medir exatamente qual é o sentimento. Agora, algo que nós precisamos, junto a isso, Uribe, discutir também a situação de que o país hoje ele vive há 2 anos discutindo essa situação. Tá? Eu acho que, neste momento, quem está muito preocupado com este assunto é exatamente o presidente Lula, né? Porque realmente o Brasil tem 2 anos só discute isso. Tá? Um dólar a mais de R$6, um arcabouço fiscal colapsando, um corte de gastos que não resolveu nada, né? Ao mesmo tempo, um desentendimento enorme entre as estruturas de governo. Isso tudo sendo, de uma certa maneira, desviado para um segundo plano, tá certo? Em decorrência dessa discussão aí, se o ex-presidente Bolsonaro vai ser preso, como é que ele vai ser julgado, como é que isso vai interferir em 2026. E, na verdade, o que a população neste momento está preocupada é em saber como é que nós vamos continuar num governo que até agora não apresentou nada para o que veio e cada vez mais se esconde atrás de uma discussão, tá certo? Que será resolvida pelo Supremo, será resolvido pela Polícia Federal, será julgada e será pronunciada no momento certo. Então, eu enxergo que nesta hora agora, nós como governantes que somos, nós estamos preocupados em cada estado poder pautar temas para levar ao conhecimento a melhoria para a população, como agora mesmo interesse nosso
na aprovação do projeto do PROPAG, que deve estar na pauta hoje da Câmara dos Deputados, num processo de retirar uma taxa Selic, de ser indexadora da dívida dos estados, para tratar uma dívida com patamar do IPCA, o que dará folga aos estados poderem cada vez mais investir, poder se ocupar da situação da saúde, que hoje ela é caótica, na verdade, hoje é uma crise instalada, não é, com a falta de resposta imediata do Ministério da Saúde, como também na segurança pública. Enfim, nós estamos vendo essa ausência completa do Estado naquilo que a sociedade mais deseja que seja respondido. Nós vamos entrar em algumas propostas também nesse momento, inclusive o ministro da Justiça discute a tal PEC da Segurança Pública na Câmara dos Deputados. Mas antes da gente virar o assunto, eu preciso entender, porque um dos pontos altos das eleições municipais, na questão política, quando a gente fala de relacionamento político, foi uma cisão entre o senhor e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Cisão essa que ficou evidenciada a partir de escolhas distintas de candidatos adversários em Goiânia. O senhor ainda considera o ex-presidente um aliado? Como é a sua relação hoje com o ex-presidente, governador? Bom, veja bem. Tá certo, Tainá. Vamos para essa pauta aí, né? Diante de tantas situações. A gente tem tempo, governador, mas a gente precisa também lhe perguntar, porque não ficou muito claro e a gente assistiu a tudo nas eleições municipais. Não, estou entendendo. Vamos lá. Porque você sabe, Tainá, eu sou cirurgião, né? Então, você sabe que eu não sei tratar fratura exposta com band-aid. Então, eu sou muito direto nas minhas coisas, tá bem? Mas é dizer a você, Tainá, que esse assunto já foi por demais esclarecido. Ele lançou um candidato dele, eu lancei o meu, tá certo? E ganhei as eleições, certo? Na minha reeleição para governador, ele lançou o candidato dele, eu saí candidato à reeleição, ganhei no primeiro turno também, tá certo? Então, existem pontos de convergência, existem pontos de divergência, tá certo? Como também foi na pandemia. Certo? Então, essa situação ela não quer dizer que você, ao ter uma pessoa que às vezes tem pontos de concordância, você tem que estar também diretamente ligado a todas as suas posições. Eu sempre guardei muito essa independência minha, desde deputado, senador da República, governador do Estado. Isso é uma característica muito forte na minha vida, eu ter essa independência moral para decidir aquilo que acho melhor nos momentos políticos e nunca deixei de me pronunciar, né? Me pronunciei numa reforma tributária, onde todos agora estão começando a rever que realmente eu tinha razão, que isso aí realmente é algo que não tem sustentação para a vida real do brasileiro. Depois nós temos um SUSP aí, que eu também tive a coragem de me posicionar publicamente para dizer, olha, é inadmissível mais prerrogativas sendo retiradas dos estados, como foi na reforma tributária. Nas minhas posições políticas, eu também serei pré-candidato a presidente da República. É o que eu disse. Se ele for pré-candidato, nós estaremos disputando a mesma vaga, tá certo? No primeiro turno. Tá? Agora, existe uma convergência das ideias, não na totalidade, mas existem ali pontos que realmente são compatíveis com aquilo tudo que eu iniciei esse debate em 1986, na época que nós criamos o movimento de defesa do produtor rural, da livre iniciativa. Depois, em 89, fui o único candidato a presidente da República a defender o direito de propriedade, a livre iniciativa. Nós éramos 22 candidatos, só eu que defendia essa tese. Ali, naquele momento, ninguém tinha coragem, todo mundo era socializante, né? Agora está na moda a agricultura como sendo a maior atividade mais moderna, mais rentável do país, mais competitiva, que respeita o meio ambiente, que produz com maior potencial e também com maior produtividade. Enfim, tudo isso hoje está sendo
muito bem defendido. E eu mantenho a minha coerência no decorrer de todos esses anos e quero ir para uma candidatura em 2026 para mostrar exatamente o que nós fizemos em Goiás. Não é nada de achismo, é equilíbrio fiscal, é um estado hoje que é o primeiro lugar em saúde, em educação, em segurança pública, em serviços digitais à população, é o primeiro lugar, o único estado que foi nota 100 pela Tricom, Associação dos Tribunais de Contas, em termos de gastos públicos. Enfim, é um estado que é o que teve a maior queda de incidência de pessoas na pobreza e na extrema pobreza no país, com políticas emancipatórias instaladas no estado. Então, é um estado que está dando certo, está mostrando como se governa, com respeito ao dinheiro público, com equilíbrio fiscal e como nós estamos conseguindo avançar, isto me dando aí a condição de ser o governador mais bem avaliado do país, com 86% de aprovação. Então, eu acho que isso é a preocupação que deve ser cada vez maior de cada governante, em saber como ele vai responder aos seus eleitores. E posso garantir mais, a eleição de 2026 não é tarefa para político frouxo, não, tá certo? É tarefa para quem realmente tem vontade de saber se ele é candidato a presidente por uma eleição para corrigir o país ou se ele é candidato a presidente para se candidatar à reeleição. É outro desafio que nós teremos na eleição de 2026, Tainá, certo? É saber se as pessoas estão com este compromisso, não de visando um projeto pessoal e de reeleição, mas visando um compromisso de poder atacar os pontos principais que hoje está levando o país a essa situação de descrédito junto aos empresários, aos investidores, de desalento junto à população, que também vê um dólar a R$6, certo. Daqui a pouco a inflação vindo, e nós queremos saber como é que realmente os próximos candidatos vão se colocar nesse cenário e qual é o grau de compromisso para poder atacar os problemas reais do governo. Não é essa utilização de band-aid nessa situação grave do ponto de vista fiscal que vive o país, não. Governador, o senhor é filiado à União Brasil. O União Brasil faz parte da esplanada dos ministérios de Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a União Brasil vai tomar uma decisão, se é base ou é oposição, e o senhor já pretende fazer um périplo pelo país? Já pretendo fazer um périplo pelo país a partir do ano que vem, Uribe, e ao mesmo tempo dizer que quando no mês de março ou abril a ser definido aí pelo Bruno Reis e pelo ACM Neto, eu vou receber o título de cidadão, ali de cidadão baiano, em Salvador, e ali já vai ser o meu pontapé inicial para continuar caminhando aí debatendo esses temas que eu acho de extrema relevância, tá certo? Que tem preocupado a todos hoje no Brasil, é que nós temos que ter um plano de governo muito bem sedimentado, com pessoas qualificadas em cada uma das áreas, que tenham mantido contato também, para construir um grupo capaz de poder diagnosticar essa situação delicada que está vivendo o país e quais são as soluções a serem implantadas com muita coragem, com muita determinação. É assim que pretendo, sem dúvida nenhuma, começar essa peregrinação a partir de 2025. Agora, governador, como é que o senhor trabalha as divergências dentro do seu partido União Brasil? Recentemente, houve uma fala do Elmar Nascimento, o líder da Câmara dos Deputados do partido, de que a União deveria caminhar com o presidente Lula. A União Brasil, que tem 3 ministérios hoje, mas a gente sabe, internamente se divide, né, sobre governo, oposição, vota com o governo, né, em algumas situações, em outras não. Como é que o senhor pretende, então, se tornar o nome com a unidade do partido? Isso já está pacificado? Foi conversado com o presidente do partido, Rueda? Como é que está essa situação toda? Porque a gente ouve falar dos dois lados, né? Parece aí que tem gente trabalhando também para que o presidente Lula seja o candidato apoiado pelo partido. É possível haver uma divisão? O senhor aceitaria? Tainá, uma característica muito grande do partido
que você tem que ver que quando são temas, tá certo? Que diz direito à propriedade, economia de mercado, equilíbrio fiscal, você vê limite de gastos, não ampliar a estrutura de Estado, você vê que o partido vota quase que 95% nas teses que nós sempre defendemos. Você nunca viu nesta hora aí a bancada se dividir ao meio. Agora, nós entendemos que tem estados onde o presidente Lula foi bem votado, que tem deputados que ocupam hoje ministério, mas não quer dizer que represente este o sentimento, certo? Aquilo que o governo do PT defende não significa aquilo que nós, na ampla maioria do partido, defendemos. E como tal, eu tenho total tranquilidade, tá certo? Você já ouviu do próprio presidente do Rueda, como também do vice-presidente ACM Neto, como Mendonça Filho, como Valdernei Avelino e outros tantos também aí do partido, se colocarem à disposição do partido ter um candidato próprio. Tá? Não tem sentido, tá certo? O partido caminhar por uma linha ideológica que não tem nada a ver com a 90% da bancada que está eleita neste momento. Nós temos 4 governadores de estado, tá certo? Nós temos também 4 prefeitos de capital, nós temos mais de 500 prefeitos em todo o nosso país afora. Enfim, então é uma estrutura que deverá ser consultada. Eu posso garantir que conheço bem a estrutura política do partido, tá certo? As bases do partido. Eu posso garantir que o partido quer candidatura própria e quer exatamente aquilo que nós defendemos, que nós conseguimos implantar em todos os estados que nós governamos, seja uma prefeitura de Salvador iniciada por ACM Neto, seja no nosso estado de Goiás, aqui no meu governo, seja no Mato Grosso, no governo do Mauro Mendes, seja na estrutura também de governada em Rondônia, do Marcos, seja na Amazonas, enfim. Todo esse modelo de governabilidade é um modelo que faz com que a população acredite na boa gestão, na responsabilidade com o dinheiro público, no apoio ao empresário para gerar emprego, tudo isso, tá certo? Priorizando saúde, educação, programas sociais, segurança pública. Então, este conjunto que você vai poder oferecer à população, não como proposta, mas como fato consumado onde nós governamos. Então, isso é que vai pesar na balança. A população não suporta mais ver o momento como o governo está vivendo, tá certo? Quer dizer, hoje, por exemplo, vocês que são analistas a cada momento das notícias que chegam, você vê os maiores empresários, olha, agora nós estamos ferrados, nós não sabemos mais o que fazer, nós não sabemos qual é que vai ser o déficit real. Ora, seria déficit zero, mais de 220 bilhões de déficit. A Previdência explodindo de novo, depois de uma reforma que foi feita. Certo? Então, este é o lado, tá certo? Que é o lado grave que o país vai viver. Agora, em relação a essa situação partidária, eu posso te dizer, com o conhecimento que tenho, de uma vivência, modéstia à parte, de muitos anos na vida política, que a União Brasil vai lançar o candidato a presidente e vai exigir exatamente uma posição em total oposição a tudo isso que está acontecendo no governo Lula. Governador, para encerrar nossa conversa, PEC da Segurança Pública, Lula quer votá-la no ano que vem como prioridade. Como a União Brasil vai se comportar no Congresso Nacional e como o senhor acha que o Congresso Nacional deve se comportar em relação a ela? Primeiro, que veja, nós estamos exatamente terminando o 2º ano de governo, Uribe. 2º ano de governo. Ele quer apresentar um projeto de uma emenda à Constituição, sendo que nós temos que informar a todos os telespectadores o que é uma tramitação de uma PEC. Comissão especial, maioria de 308 votos na Câmara, 49 senadores, tá certo? É algo que tem uma tramitação longa, tá? Um tema que ele propõe que realmente não sinaliza nada. A única coisa que propõe na PEC, única, não tem outra posição na PEC que não seja
ter direitos a normas vinculantes aos estados. Só isso. Não trata de mais nada. Só quer tomar uma decisão que vai fazer cumprir em cada estado, sendo que a realidade da criminalidade em cada estado é uma. Então, que se tem uma polícia, federal, rodoviária federal, que tem os acordos para que os países possam combater os países produtores de cocaína e apresentar alternativa a eles, sabe que são 3 na América Latina, poder montar uma estrutura de fronteira, drones, satélites, um batalhão especializado de fronteira, a Amazônia toda tomada hoje pelo narcotráfico, ninguém transita na Amazônia, a Amazônia hoje é propriedade das facções criminosas no Brasil, essa é a grande realidade. Tá certo? Hoje até os índios, tá certo, são submetidos à vontade das facções, nem a FUNAI entra lá hoje. Veja bem o nível de apoderamento dessas facções hoje no país. E, de repente, você propõe um SUSP, que é exatamente uma cortina de fumaça, para chegar ao final do 3º ano de governo e dizer, olha, infelizmente, nós não podemos alcançar a aprovação da PEC. Por isso, nós vamos lavar as mãos do assunto da segurança pública no país. É isso. A Constituição já dá ao governo federal todas as prerrogativas para atuar sobre os crimes que são da alçada federal, seja Caixa 2, lavar de dinheiro, seja armas, seja droga, tudo isso está na alçada do governo federal. Então é mais uma, tá certo, ação do governo procrastinatória, sem resolver nada, como é a reforma tributária. A reforma tributária está aí. E hoje vocês estão vendo que o setor de serviços, tá certo? As áreas hoje que vão investir no país estão todas alarmadas em saber que vai para um IVA de 32%. Quando eu dizia isso, o Caiado é contra. Não, o Caiado não é contra. O Caiado é contra a retirada de prerrogativa do Estado para receber mesada e um conselho gestor que realmente não é compatível com a realidade do país. Então, veja os temas que eu discuto. Tá certo? Tenho coragem de debater todos eles. E essa PEC, nós apresentamos uma proposta a ela, tá certo? Que será encaminhada ao Colégio de Governadores no dia 10, que é exatamente as prerrogativas que os estados devem ter. Legislar sobre crime, sobre o Código Penal, legislar sobre penitenciária, poder ter exigências para que as penitenciárias possam ser de acordo com o CNJ, mas que possa ser provida pelo governo federal, ter o fundo de penitenciário e o fundo de segurança pública com a mesma determinação de repasse aos estados, que são eficientes no combate à criminalidade. Aí sim, são matérias de PEC que nós vamos apresentar dia 10, tá certo? Assinado por nós, como sendo uma proposta capaz de poder aí sim dar capacidade e capilaridade para nós combatermos. Tanto é que Goiás é um exemplo disso. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Militar, Civil e Penal trabalham juntos e está aí. Você quer ver um estado que realmente você tem plena segurança, você vem para Goiás. Você não tem problema aqui. Você transita na rua, você anda onde você quiser, o horário que você quiser, fala no celular, anda com o seu carro sem ser blindado, não precisa de segurança privada, pode morar na sua propriedade rural e pode morar em cidades que eram tidas como as mais violentas do Brasil, como as cidades do entorno de Brasília, que hoje estão 100% pacificadas. Então, é exatamente isso que a gente tem que mostrar para o Brasil, que é, não na teoria, mas na prática, como resolver os problemas. Governador, em nome do nosso time do Bastidores CNN, eu agradeço demais essa conversa. Deixo aqui o convite para uma próxima oportunidade. Quando o senhor vier a Brasília, venha aos estúdios do Bastidores CNN para a gente conversar mais um pouco. Obrigada por hora. Muito obrigado, Tainá, muito obrigado, Uribe, aí pela oportunidade. Poder dizer que estou sempre às ordens, é uma oportunidade ímpar de debater temas que são, principalmente pela relevância aí do espaço de vocês, que são temas que precisam de ser aflorados para que realmente a gente não se perca aí no desvio de rota, tá certo? No momento em que o Brasil vive por uma situação tão grave que está passando agora. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.